Sinais do Alzheimer podem ser confundidos. Acompanhe esse vídeo até o final e entenda a diferença entre um mero esquecimento e também o Alzheimer. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa. O que é isso? Uma doença em que você tem uma perda neuronal gradativa e progressiva. Então essa perda progressiva, ela tem um aceleramento da perda neuronal. O que acontece com o envelhecimento. Então é comum alguns dos sintomas, conforme falamos, essa confusão entre o envelhecimento, o esquecimento e o Alzheimer. Porém, temos alguns sinais clínicos que podem chamar muito a atenção. Não só a questão cognitiva, memória, tá? Mas também a confusão mental que está associada ao Alzheimer. O Alzheimer, muitas vezes, o paciente com Alzheimer ele pode gradativamente ter atitudes não condizentes com a realidade. Vou dar um exemplo para vocês, a pessoa ter alguma atitude que não é corriqueira. Um exemplo, guardar a chave dentro da geladeira, ou um alimento dentro do guarda-roupa, ou um armário que não é condizente com isso. Isso liga uma luz amarela que faz você pensar que não é um mero esquecimento, que pode estar associado à idade, associado ao estresse, associado a noites de sono mal dormidas. Tudo isso pode potencialmente fazer você ter um quadro de esquecimento. Então agora, uma alteração comportamental, que seria isso, você trabalhar e fazer uma atitude muito irracional, isso faz pensar muito em Alzheimer. Mas o Alzheimer também tem alterações psicológicas, muitas vezes até confundidas com depressão, com ansiedade, pânico, até mesmo situações em alguns determinados graus que pode-se pensar até em casos esquizofrênicos. O que é isso? Uma pessoa que saiu da casinha, que realmente ela não está na sua lucidez. Por causa de qual motivo? Pela perda de neurônios. Então, conforme falamos antes, o Alzheimer é um aceleramento da perda neuronal. Então, nós temos um número X de neurônios e com o fator idade, tempo, nós vamos perdendo esses neurônios. Isso é fisiológico. Agora, a grande diferença é, se o processo é para você perder 2, você está perdendo 20, está perdendo 50 neurônios no mesmo tempo. Opa, isso começa a ter alterações de cognição, de comportamento e psicológicos. Se começar associando esses 3 pontos, ou um determinado momento mais intenso do que o outro, pode-se pensar em Alzheimer. Além da genética, o Alzheimer também temos alguns fatores que podem ser protetores e assim fatores como são aceleradores de um desenvolvimento do Alzheimer. Hoje muitos estudos associam o exercício à liberação de alguns hormônios, dentre eles destaco a erisina. A erisina é um hormônio fantástico produzido pelo tecido muscular e que já está sendo estudado e sendo ratificado isso, que ela tem um efeito de neuroproteção. O sono é um outro fator também protetor para o neurônio, porque quando você dorme um sono biológico, efetivo, principalmente antes, no horário das 22 horas, você consegue fazer uma reparação e você faz algo fantástico, que a gente chama de neurogênese. Até um tempo atrás, a neurociência pensava que acreditava que se a gente perdia os neurônios, aquele neurônio não poderia ser recuperado. Hoje, em modelos experimentais, já sabemos que existe a neurogênese, ou seja, você pode fazer com que o neurônio volte a funcionar. Lembrando agora aqui, tem um livro muito interessante que vale a pena a leitura, A Cientista que Curou Seu Cérebro. É um livro bem interessante que ele fala de uma maneira bem sintética, eu vou relatar aqui para vocês. Uma cientista que teve um quadro grave neurológico, que poderia não ter mais uma sobrevida satisfatória, viveria em estado vegetativo, que foi trabalhando com a crença, conforme já falamos em vídeos anteriores, e a questão da positividade, e ela conseguiu curar, entre aspas, o seu cérebro, voltando a uma vida totalmente, praticamente isenta daquela sequela. Então, obviamente,
é importante que a gente entenda que o nosso cérebro ainda é uma máquina a ser desvendada. Não entendemos quase nada do cérebro, mas todas as nossas emoções, as nossas atitudes, o nosso metabolismo e o nosso estilo de vida vai fazer com que você tenha muito mais proteção ou lesão. Então você ter um estilo alimentar saudável, você praticar exercício conforme já falamos, você ter um sono de qualidade, realmente você trabalhar para que esse cérebro seja exercitado assim como o seu músculo, você conseguirá prevenir o agravamento do Alzheimer ou até mesmo o seu aparecimento. Mesmo com genética prevalente? Sim. Isso já tem estudos mostrando que é muito a epigenética influenciando nesse desenvolvimento de doenças degenerativas. Mas se você teve um AVC, ou seja, você teve uma lesão neural, ou seja, você teve uma morte neural mais acelerada. O que é um AVC? Um acidente vascular cerebral, ou seja, o sangue não chegou no cérebro de maneira satisfatória e isso causou o quê? Uma perda mais acelerada de neurônios. Isso pode ser um fator para uma demência no futuro? Sim. Então, um trauma, distúrbios nutricionais, já atendi N casos de paciente com diagnósticos de Alzheimer que me vem com uma vitamina B12 extremamente baixa. Só que a B12 é extremamente importante nas sinapses neuronais, assim como o ômega 3 também é importante como um isolante. O nosso cérebro basicamente é o quê? É gordura. Então, à medida que você ingere gorduras de boa qualidade, que é o ômega 3, você tem uma proteção neural. Eu citei agora há pouco sobre um livro, mas tem muita gente que gosta de filmes, gosta de podcasts e gosta de matérias audiovisuais. E tem um filme até que foi candidato ao Oscar, acho que ganhou o Oscar, inclusive, chamado Meu Pai. É um filme muito interessante que conta a trajetória de uma pessoa, o protagonista, vivenciando essa patologia, que pode ser útil para você. Mas concluindo, o que é importante nessa temática? Realmente, o Alzheimer ele tem variáveis que vão influenciar, desde qualidade de vida, o estilo de vida, mas os critérios que vão fazer você ficar com mais atenção se é ou não Alzheimer são critérios principalmente comportamentais. Então, esses critérios comportamentais, eles são muito mais importantes do que os critérios até mesmo de cognição, ou seja, de memória, ou até mesmo de psicológicos como depressão ou até ansiedade. Mas os critérios comportamentais, como eu citei lá o exemplo da chave, são os que mais matam o diagnóstico, ou seja, a gente consegue ter uma assertividade maior que o processo de Alzheimer está sendo desenvolvido. Para prevenir, tudo aquilo que a gente já conversa e fala. Durma bem, coma bem, tenha estilo de vida saudável e realmente procure viver com qualidade de vida, com as emoções bem vividas e realmente bem com os outros, para que essa energia positiva ela passe de você para os outros e venha para você. Obrigado por você que chegou até aqui. Se fez sentido esse vídeo, compartilha, dá um like, se inscreve no nosso canal e qualquer dúvida deixa aqui nos comentários que pode ser o tema de um próximo vídeo e até os próximos vídeos.